Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Cumprimento a igreja capaz de ser. Amém, irmãos? Deus maravilhoso, Deus faz presente neste culto, nessa noite. E eu quero convidar a igreja para nós abrirmos a palavra do Senhor em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Palavra que todos conhecem, né? Palavra que todos gostam. Palavra bem conhecida. Mas Deus vai falar conosco, irmãos. Deus sempre fala, né, através da tua palavra. E eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, este culto abençoado, onde nós já sentimos a presença do Senhor. E uma coisa eu tenho certeza, né? Deus, ele nunca erra e Deus não faz nada por acaso. Se ele te trouxe aqui nessa noite, é porque ele tem um propósito na sua vida nessa noite de hoje. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Todos acharam? Quem achou, dá um glória a Deus aí, irmãos. Aleluia. A palavra de Deus diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Vou repetir. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Só até aí os irmãos podem se sentar nessa noite, em nome de Jesus Cristo, para a glória e para a honra do seu nome. Quando eu olho para essa palavra, irmãos, todas as vezes que os irmãos quiserem aprender, né, melhor da palavra de Deus, todas as vezes que os irmãos quiserem compreender melhor a palavra, quando você lê a Bíblia, né, nem sempre quando você lê a Bíblia você compreende na mesma hora, mas uma das maneiras mais fáceis de você compreender, de você entender a palavra do Senhor, é você procurar as palavras-chave. Vamos parar com esse barulho de copinho aí, né, senão atrapalha. Então, irmãos, uma das maneiras da gente entender melhor a palavra, o que um versículo está dizendo, o que um texto está dizendo na palavra do Senhor, é nós entendermos as palavras-chave de cada versículo. E nesse versículo tem duas palavras-chave, irmãos: tempo e propósito. Aqui fala que há um tempo determinado para todas as coisas e há todo um propósito, né, debaixo do céu. Então, duas palavras-chave para entender: tempo e propósito. E tempo e propósito são duas coisas que nós não sabemos lidar muito bem, né? Nós não sabemos lidar muito bem com o tempo e nem sabemos lidar muito bem com o propósito também, irmãos. E aqui nós vamos explicar por que que nós não sabemos nos dar muito bem com o tempo e por que que também nós temos dificuldades com o propósito. Primeiro vamos falar do tempo. Por que que nós não sabemos lidar muito bem com o tempo? Irmãos, o tempo nas nossas vidas é algo que muitas vezes era para ser uma bênção nas nossas vidas, mas às vezes nós mesmos, né, transformamos o nosso tempo em problemas. Por quê? Porque muitas vezes nós passamos a maioria da nossa vida, irmãos, preocupados, tristes, angustiados, né? E aí nós não aproveitamos bem o nosso tempo, às vezes com preocupações excessivas nas nossas cabeças, ou às vezes correndo atrás de tantas coisas, irmãos, tanta correria, tanta angústia, tanta agonia que nós vivemos, né? Quando a gente sai na cidade, principalmente fim do ano é carro para todo lado, é as pessoas fazendo suas correrias o tempo todo, o dia todo, às vezes dá até uma certa agonia, né? Nós vivemos num mundo cada vez mais acelerado. Então o tempo que era para ser um presente de Deus, para a gente aproveitar bem, para a gente, né, estar feliz, para a gente estar ali em paz, muitas vezes nós estamos atribulados, preocupados ou sempre nas nossas correrias, fadigados, estressados de tanta correria. Então não sabemos lidar muito bem com o tempo, mas temos que entender que o tempo também é um presente de Deus nas nossas vidas. Mas nós temos basicamente três problemas principais com o tempo, irmãos. Primeiro problema que nós temos com o tempo: não sabemos esperar o tempo de Deus. O tempo de Deus não é o nosso tempo, né? Existe aí um ensino que nós vamos estar aprendendo várias vezes no ensino bíblico também, que existe dois tipos de tempo: o tempo de Deus e o tempo do homem. O tempo de Deus é o chamado Kairos, ou seja,
Deus, ele está fora do tempo do homem, fora desse tempo que nós conhecemos aqui. Kairos é o tempo de Deus. O nosso tempo é o Cronos, por isso que vem a palavra cronômetro, né? Esse é o nosso tempo, irmãos. Deus, ele não está preso ao tempo, mas nós muitas vezes nos sentimos aprisionados. Muitas vezes pela falta de tempo, né? Muitas vezes nós pensamos que não temos tempo para fazer tudo aquilo que nós queremos, ou às vezes, como nós vamos aprender aqui, nós queremos viver adiantado no tempo. Como assim, pastor William? Nós vamos explicar. Mas primeiro, vamos falar deste primeiro problema que nós enfrentamos. Não sabemos esperar o tempo de Deus. Sempre queremos nos adiantar, queremos ficar agoniados, às vezes queremos antecipar até mesmo uma promessa de Deus nas nossas vidas, né? Com a força do nosso braço, com o nosso próprio entendimento. Irmãos, isso não é um privilégio nosso. Desde o tempo dos homens, né, da Bíblia, desde o tempo dos profetas, dos patriarcas, que já acontecia isso. Muitas vezes nós pensamos que os homens de Deus eram homens ali perfeitos, que os homens de Deus estavam sempre acertando. Não. Os homens de Deus, eles erravam bastante também. E os homens de Deus também, muitas vezes, eles tinham problema em esperar o tempo de Deus. Veja o exemplo de Abraão. Abraão, ele recebeu uma promessa. Deus chegou para ele e falou: Abraão, eu tenho um grande propósito na sua vida. Eu tenho através da sua vida uma grande promessa. A sua descendência será numerosa. Eu vou multiplicar a sua descendência será poderosa, e através da sua descendência, todas as nações da terra serão abençoadas através da sua vida e através da sua descendência. E para isso acontecer, eu tenho uma promessa na sua vida. Eu vou te dar um filho. Este filho vai ser o filho da promessa. E através desse filho, todas as nações serão benditas nessa terra, irmãos. Este filho é chamado Isaac, né, na Bíblia. Mas Abraão, no primeiro momento, ele chegou até ali a duvidar, a desacreditar por algum momento, né? Porque, irmãos, Abraão, ele já era avançado de idade. A esposa de Abraão também já era avançada de idade também. Então eles chegaram ali por algum momento a duvidar. E ali, irmãos, eles não conseguiram, chegou um certo momento que eles não conseguiram esperar o tempo de Deus. E aí o que eles fizeram? Abraão se envolveu ali com a sua concubina, com a sua serva, e ali engravidou a sua serva com o consentimento da sua esposa, né? Engravidou a sua serva, e com a sua serva eles tiveram um filho chamado Ismael. Só que Ismael não era o filho da promessa. Este Ismael não era o tempo de Deus na vida de Abraão, né? Essa promessa não era o tempo de Deus ainda. Eles quiseram antecipar a promessa, antecipar o propósito de Deus na vida deles. E sabia que isso deu muito errado? Porque, irmãos, através de Ismael é que surgiram os árabes. Através de Isaac surgiram os judeus. E através de Ismael surgiram os árabes, irmãos. Hoje em dia, se vocês forem estudar, até hoje, os árabes, eles têm briga com os judeus, e os judeus têm guerra com os árabes, irmãos. É uma briga muito grande, muitas guerras, muitas mortes começaram a acontecer por causa disso. O que isso quer nos ensinar? Se nós tentarmos antecipar as promessas de Deus nas nossas vidas, e no lugar de confiar em Deus, irmãos, nós quisermos usar o nosso próprio entendimento, ou a força do nosso braço, ou a nossa vontade carnal, é perigoso nós trazermos consequências terríveis, não somente para as nossas vidas, mas para as nossas descendências também. Às vezes nós estamos sofrendo algo, ou às vezes até mesmo nossos filhos, nossa descendência está sofrendo algo, por nós não esperarmos a promessa de Deus e tentarmos dar um jeitinho. Ismael, ele tentou dar um jeitinho ali, e isso trouxe consequências terríveis. Porque, irmãos, até mesmo a promessa, ela tem o tempo de Deus para se realizar. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 17, a palavra de Deus diz: como, porém, se aproximasse o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito. Olha só a parte A aqui desse versículo. Como, porém, se aproximasse o tempo da promessa, irmãos.
A promessa de Deus, ela tem um tempo para chegar nas nossas vidas. Mas nós somos muito acelerados, né? Queremos para ontem. Nós não gostamos ali muitas vezes do Salmos 40, que o Salmos 40 diz: esperei com paciência no Senhor. Quem é que tem paciência para esperar, né? A nossa irmã parece que não tem muita... Parece que a cara dela não é a cara muito de paciente não, né? A nossa irmã que já está rindo ali, né, irmãos? Parece que a cara dela assim, já não nega. Parece que ela não é muito paciente não. Parece que muitas vezes ela fica impaciente, né? Para receber as promessas de Deus, as bênçãos de Deus e os milagres, irmãos. Mas hoje Deus está falando: tenha paciência que as promessas de Deus vão chegar na sua vida no momento certo. E o momento de Deus é o momento perfeito. Se Abraão tivesse esperado, se Sara tivesse esperado, irmãos, o momento de Deus ia chegar na vida deles como chegaram, só que não ia acrescentar dores. A Bíblia fala que as bênçãos do Senhor, as promessas do Senhor, né? As bênçãos do Senhor, como é que é, Senhor? Suzane sempre me ajuda. As bênçãos do Senhor é que enriquecem. Isso, obrigado, Suzane. As bênçãos do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Está vendo, irmãos, a importância do estudo bíblico? O estudo bíblico aqui, domingo, né, vai ser presencial e eu creio que vai ser uma bênção do Senhor, né? Minha filha costuma sempre estar assistindo e nessas horas que a memória do pastor, né, dá uma falhada, ela ajuda, porque ela está sempre ali atenta. Então, as bênçãos do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Agora, o que diz o Salmo 127, versículo 2? Isso aí eu vou lembrar. O Salmo 127, versículo 2, diz que não vai adiantar nada a gente acordar cedo, trabalhar até altas horas da noite, aí nós vamos estar comendo o pão de dores. Se a gente não colocar Deus em primeiro lugar, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Não vai adiantar nada a gente acordar cedo, trabalhar até altas horas da noite, aí nós vamos estar comendo o pão de dores. Sabe de uma coisa, irmãos? Quando o tempo de Deus chega nas nossas vidas, isso traz paz, isso traz alegria, isso traz felicidade para as nossas vidas. Mas quando somos nós que damos um jeitinho com a força do nosso braço, nós podemos até conseguir algo. Você sabia disso? Na força do nosso braço também nós conseguimos as coisas. O ímpio não consegue as coisas também? O ímpio, ele não crê em Deus, mas ele também conquista. Ele também consegue. Mas muitas vezes vem acrescentado de dores. Eu lembro quando o povo estava ali no deserto, o povo já tinha sido ali liberto do Egito, irmãos, e o povo estava no deserto. Só que o povo, ele estava sentindo falta das comidas do Egito. E aí, irmãos, o povo estava começando a sentir falta das carnes do Egito, né? Das cebolas, dos pepinos do Egito. E aí o povo começou a pedir carne. Eu quero carne, eu quero carne, eu quero carne. Começaram a reclamar para Moisés: você que nos tirou do Egito, agora você vai ter que se virar. Lá no Egito a gente estava melhor. Lá no Egito a gente comia cebola, comia pepino, comia carne. Não sei como é que alguém tem saudade de pepino e de cebola. Até hoje eu não entendi isso. A carne eu até entendo, né? Mas eles estavam sentindo falta de tudo isso, irmãos. Começaram a reclamar para Moisés. Aí sabe o que a palavra de Deus vai dizer lá no Salmo 106? Lá no Salmo 106 a palavra do Senhor diz que Deus concedeu o que eles queriam, mas fez a sua alma definhar com uma doença terrível. Olha só. Deus até atendeu à vontade deles, mas eles adoeceram e muitos morreram ali no deserto. Por quê? Porque quiseram antecipar a vontade, as promessas de Deus. Deus tinha carne para aquele povo? Tinha. Porque a palavra de Deus fala que aquele povo, eles iam herdar uma terra que emana leite e mel. E da onde é que se tira o leite? É da vaca, né? A vaca também tem carne, né? Vaca, cabra, mas tudo isso tem carne também. Ou seja, Deus, ele tinha carne para aquele povo, mas não era naquele momento. Por que, pastor William? Eu entendo que é porque aquele povo, ele estava no deserto. E quando eles estavam no deserto, eles não tinham acesso, irmãos, à medicina da época. Eles não tinham acesso a muitos remédios ali na época. Então tinha certos tipos de alimentos que eles não poderiam comer naquela hora, porque era perigoso eles comerem e ficarem doentes. Então Deus mandava o que? O maná para aquele povo. Porque o maná tinha tudo o que aquele povo precisava. Os nutrientes,
as vitaminas. E o maná não adoecia. Aquele povo não podia adoecer, senão eles morriam no deserto. A carne poderia fazer mal. Tanto que Deus enviou ali muitas codornas para aquele povo ali comer. E aquele povo, o que aconteceu? Passaram mal, adoeceram e muitos morreram no deserto, irmãos. Quando nós tentamos adiantar a promessa de Deus, nós podemos correr o risco de cair no pecado da cobiça. E juntamente com o pecado da cobiça, nós podemos morrer como aquele povo morreu no deserto também. Às vezes não morremos fisicamente, mas morremos espiritualmente. Quantas pessoas não estão aí correndo atrás desesperadamente, irmãos, das coisas dessa terra, e muitas vezes deixa o seu espiritual de lado, deixa de buscar a Deus, deixa de ter comunhão na igreja, irmãos, sempre correndo atrás de tudo dessa terra, mas são pessoas que estão mortas espiritualmente, irmãos. Então as bênçãos do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Temos que saber esperar o tempo de Deus nas nossas vidas. Esse é o primeiro problema que nós temos com o tempo. Não sabemos esperar o tempo de Deus. E o segundo problema, queremos viver na dependência do que vai acontecer no futuro. Já observou isso? Sempre nós estamos na dependência daquilo que vai acontecer no futuro. Vou dar um exemplo. Aquela pessoa que ainda é solteira, né? Seja homem, seja mulher, um jovem ou uma jovem que é solteira e tem o sonho de casar. Aí a pessoa pensa assim: hoje em dia eu não estou conseguindo ser muito feliz não, mas quando eu casar, aí eu vou ser feliz. Quem gosta muito de dinheiro, né? Não sei se os irmãos aqui gostam, mas eu gosto. Quem gosta muito de dinheiro? Aí, ó, rapazinho ali também gosta. Gosta, né? Tá? Então estuda, obedece às mães, obedece aos pais, coloque Deus em primeiro lugar, aí Deus vai te prosperar. Mas não pode ter cobiça não. Se tiver cobiça se tiver cobiça é perigoso, irmãos. Então olha só, a pessoa que gosta de dinheiro, às vezes a pessoa pensa assim, ó: quando eu ficar rico, eu vou ser feliz. A pessoa não consegue ser feliz na hora. Ela pensa assim: lá no futuro, quando eu ficar rico, aí eu vou ser feliz. A pessoa que quer se casar, quando eu conseguir me separar lá... Perdão, irmãos, está repreendido. Casar. Quando eu conseguir casar, lá no futuro, quando isso se realizar na minha vida, aí eu vou ser feliz. Tá certo? Tem pessoa também que quer separar também, né, irmãos? Entrou numa enrascada, entrou numa fria, fala: quando eu conseguir me livrar, aí eu vou ser feliz. Mas, irmãos, brincadeiras à parte, nós sempre estamos querendo viver com o nosso pensamento lá no futuro. Às vezes nós estamos passando por alguma dificuldade e nós pensamos: quando eu conseguir me livrar dessa dificuldade, eu vou ser feliz. Quando eu conseguir ter aquilo que eu quero na minha vida, eu vou ser feliz. Sabe uma coisa que eu já percebi nas coisas materiais? É que a gente luta tanto para ter as coisas materiais, e quando passa um tempo, a gente não está nem mais. É ou não é verdade, irmãos? A gente luta para conseguir, a gente se esforça para conseguir algo, e quando a gente consegue, passa um tempinho, a gente nem quer mais. Irmãos, eu lembro quando eu comprei, né, um carro que eu tenho, o Argo, Fiat Argo, né? Quando eu comprei esse Fiat Argo, para mim, era o melhor carro do mundo. Falei: meu Deus, conquistei meu sonho, agora eu estou feliz, agora eu vou aproveitar. Irmãos, neste momento da minha vida, eu estou até querendo vender o carro. Estou querendo ficar só com um. Sabe por quê, irmãos? É porque é assim. A gente luta tanto para conseguir algo, e quando a gente consegue, depois a gente enjoa e quer algo melhor. Mas a pessoa faz prestação aí de 36 vezes para comprar um celular novo. Eu quero um iPhone. Vou lutar aí, vou trabalhar, vou batalhar e quero o iPhone Pro Max 16. Eu não sei os nomes não, viu? iPhone 16. Então vou lutar aí 36 meses para pagar. E quando consegue, aí sai o iPhone 17, a pessoa fala: não quero mais esse, agora eu quero o 17. Então tá vendo como é que nós somos? Nossa mente sempre está no futuro. Às vezes nós estamos enfermos e nós pensamos: quando eu conseguir superar essa doença, aí eu vou estar em paz, aí eu vou estar feliz. Mas enquanto eu estou com essa doença, com essa enfermidade, eu não estou conseguindo ter paz, ter alegria, ter felicidade. Então, irmãos, muitas vezes nós deixamos de viver o presente com a nossa mente só no futuro. A nossa dependência é sempre das coisas que vão acontecer lá na frente. E trazendo para a nossa vida de igreja, de comunhão, de igreja, né? Quantos crentes você não vê aí, que fica correndo, irmãos, de igreja em igreja,
batendo perna de igreja em igreja através de revelações, através de profecias, através de profetas, e acabam encontrando só falsos profetas, né? Eu não sei se é impressão minha, mas eu acho que isso está até diminuindo ultimamente. Acho que as pessoas cansaram tanto de ser enganadas, de tanto receber profetada, mentiras, que parece que as pessoas agora estão quietando mais, né? Mas o maior problema é que as pessoas agora não estão indo de igreja em igreja. O maior problema é que muitas pessoas nem igreja não estão indo mais. Esse que é o problema, né, irmãos? Mas por quê? Porque as pessoas sempre querem viver na dependência do futuro e acaba não aproveitando o presente, porque o nome já diz, né? O presente é um presente de Deus nas nossas vidas. E aí vem as ansiedades da vida, porque a ansiedade é isso. Ansiedade é quando a nossa mente anda mais rápido do que a nossa vida. Deus, Ele quer que a gente viva bem o dia de hoje. Deus, Ele quer que a gente viva feliz o dia de hoje. Deus, Ele quer que a gente tenha paz, é hoje, irmãos. É claro que existem os problemas também de cada dia, né? Assim como existe o pão nosso de cada dia, também existem os problemas nossos de cada dia também. Mas como a palavra de Deus disse nessa noite, se a gente for forte e for corajoso, Deus, Ele vai estar conosco todos os dias por onde quer que nós andarmos, irmãos. Então Deus, Ele quer que a gente agradeça a cada dia. Deus, Ele quer que a gente aproveite a bênção a cada dia. Você sabe o que é prosperidade? Muitas vezes nós achamos que prosperidade é só quem é rico, só quem tem muito dinheiro, só quem tem muitos bens materiais. Mas a verdadeira prosperidade é você viver bem com aquilo que você tem hoje. Não estou dizendo que é para você se contentar muitas vezes com a miséria, com a escassez, não é isso. Mas a verdadeira prosperidade é você conseguir viver bem, viver grato com aquilo que você tem no momento. Porque as demais coisas, o próprio Deus vai abrir as portas nas suas vidas. O próprio Deus vai te dar força e sabedoria para você conquistar lá na frente. Mas a palavra de Deus fala, ser fiel no pouco. Porque quando nós somos fiéis no pouco, Deus nos coloca no muito. Muitas vezes as pessoas prometem as coisas para Deus. Às vezes as pessoas fazem até voto de tolo para Deus. Ah, Deus, quando eu tiver um bom emprego, eu vou trabalhar na sua obra, eu vou fazer a sua obra. Quando eu tiver um bom salário, aí eu vou ajudar na obra do Senhor. Mas, irmão, se a gente não ajudar no pouco, será que quando nós tivermos muito, nós vamos ajudar? Se a gente não começar fazendo pouco, irmãos, será que nós vamos fazer o muito também? Ser fiel no pouco, a palavra do Senhor nos ensina, ser fiel no pouco e no muito, eu colocarei vocês todos. Por exemplo, irmãos, às vezes a pessoa quer ser um pregador, às vezes quer ser um levita, tocar instrumentos, cantar, às vezes quer ser um grande missionário que vai sair pelas nações. Mas se a gente não começar, irmãos, na igreja, muitas vezes ali na portaria, às vezes lavando os copos na igreja, limpando a igreja, fazendo as pequenas coisas, será que Deus, Ele vai nos colocar no muito? Se a gente não for fiel nas pequenas coisas, irmãos, como é que Deus vai nos colocar no muito? Então, meus irmãos, nós não podemos viver sempre presos ao futuro. Vamos viver o presente, porque Deus, Ele quer que nós tenhamos o coração gratos no dia de hoje. A Bíblia, ela fala, em tudo dê graças, porque esta é a vontade do Senhor. Às vezes a pessoa está esperando conquistar algo muito grande lá na frente para começar a agradecer. Começa a agradecer pelo pouco. Eu estava assistindo um vídeo, né? E esse vídeo me chamou muita atenção. Nesse vídeo, uma mulher ali perguntava para outra, né? O que você prefere? Você prefere estar com 20 milhões de dólares hoje, mas não acordar amanhã? Ou você prefere não ter nada hoje, mas acordar no dia de amanhã? E aí, irmãos, qual é a resposta? Você prefere ter 20 milhões de dólares hoje, mas não acordar amanhã? Ou você prefere não ter nada hoje, mas acordar no dia de amanhã? O que os irmãos preferem? Não ter nada e acordar amanhã, né? Então, deu para perceber? Não sei se os irmãos pegaram, mas, irmãos, cada dia que você acorda, cada dia que você experimenta o fôlego de vida na sua vida, isso aí é mais valioso do que qualquer riqueza dessa terra, qualquer dinheiro dessa terra.
Então tem muitas pessoas que não estão conseguindo ser felizes, porque não estão conseguindo conquistar algo grande. Mas essa pessoa já acordou, essa pessoa já respirou, essa pessoa já se alimentou, e isso é mais valioso do que qualquer dinheiro dessa terra. Eu não sei, né, nem quanto que é 20 milhões de dólares. Eu não sei nem quantos zeros tem em 20 milhões. É muito dinheiro, irmãos. É muita coisa. Mas a gente poder acordar a cada dia, isso é mais valioso do que qualquer dinheiro dessa terra. Ou seja, nós somos as pessoas mais ricas deste mundo, porque no dia de hoje nós acordamos. No dia de hoje nós estamos respirando. No dia de hoje nós tivemos a oportunidade de estar aqui, dar glória a Deus e estar aprendendo esse ensinamento maravilhoso, irmãos. Ou seja, nós temos motivos de sobra para agradecer. Mas se você olhar bem, se você pesquisar, tem muitas vidas que não conseguem ser felizes. Tem muitas vidas que não conseguem ser gratas. Tem muitas vidas que estão sempre reclamando: ah, minha vida está assim, minha vida está ruim, minha vida não presta. Mas, irmão, se a gente observar bem, nós somos as pessoas mais ricas e felizes deste mundo, porque nós temos Deus, nós temos o fôlego de vida. Então, o segundo problema que nós temos com o tempo é esse: queremos sempre viver na dependência daquilo que vai acontecer no futuro. E o terceiro problema é que nós somos imediatistas, né? Um problema está ligado no outro. Queremos sempre viver dependendo daquilo que está no futuro, e nós somos imediatistas. Não sabemos esperar. Salmos 40 fala: esperei com paciência no Senhor. Mas nós preferimos sempre o Salmo 70: apressa-te, Senhor, em me socorrer. Apressa-te, Senhor, em me dar minha bênção. Apressa-te, Senhor, em me dar o meu milagre. Está demorando demais. Nós somos imediatistas, irmãos. Antigamente a maioria dos meninos nascia nos 9 meses, né? Hoje em dia os meninos estão nascendo com 7 meses, 6 meses, 5 meses. Já estão querendo pular fora para a barriga da mãe. Parece que nós estamos cada vez mais acelerados. Parece que nós estamos cada vez mais apressados. Às vezes eu fico observando eu mesmo, né? Eu mesmo às vezes tenho dificuldade assim, né? Com a questão do tempo. É engraçado, irmãos. A gente fica esperando o mês todinho para receber o nosso salário, né? Nossa, não vejo a hora de chegar o fim do mês, porque quando chegar no fim do mês, eu quero receber meu salário. Aí a gente recebe o nosso salário no fim do mês, chega no outro dia, já estamos ali agoniados de novo, para chegar o fim do mês de novo, para a gente receber novamente o nosso salário. Aí eu fico pensando: para que a gente tem tanta pressa assim? Sendo que quanto mais rápido passa o tempo, mais velho nós ficamos. Não é verdade, irmãos? Esse dia eu estava pensando: rapaz, eu fico apressado para chegar o fim do mês, fico apressado para chegar o final do ano, mas quanto mais o tempo passa rápido, mais velho eu estou ficando. Daqui uns dias Deus já vai me colher, daqui uns dias Deus me leva, ou arrebata a igreja, daqui uns dias eu vou estar ali, velhinho lá em casa, né, com as muletinhas, e meus filhos vão ter que me ajudar. Se não ajudar, vão cair na peia. Como é que vai dar peia, né? Velhinho não aguenta fazer nada. Mas, irmãos, para que essa pressa toda, se o final é a morte, né? Nós temos que ter pressa de Jesus voltar, porque quando Jesus voltar, tudo vai ser melhor nas nossas vidas, né, irmãos? Agora, para que essa pressa toda? Nós somos inquietos. Antigamente, eu lembro, né? Eu gostava sempre de almoçar na casa da minha avó. Aí, quando eu ia almoçar na casa da minha avó, porque minha mãe trabalhava, irmãos, minha mãe trabalhava, deixava a comida lá. Aí eu e meus irmãos tinham que esquentar a comida, muitas vezes tinha que fazer aquele mexidão lá. E pensa nos meninos que tinham preguiça de esquentar comida e não gostava de comer comida requentada. Então gostava de ir para casa da minha avó, porque na casa da minha avó era sempre uma comida ali feitinha na hora, uma comida gostosa, um franguinho com quiabo, né? Sou neto de mineiro, um franguinho com quiabo. Então eu gostava de ir para lá. Mas, irmãos, quando eu ia lá para casa da minha avó, ela demorava para terminar a comida, irmãos. Mas demorava. Eu chegava lá e ela naquele capricho, picando os negocinhos, cortando ali o frango, botando o feijão para cozinhar. Parece que o feijão nunca cozinhava, parece que estava cozinhando, era pedra. Imagine um menino que ficava com fome, irmãos. Começava a ficar com fome, o estômago começava a fazer barulho, começava a ficar emburrado, pensando que era minha avó que estava querendo demorar mesmo, né? Mas, irmão, você vê o capricho, né? Antigamente até a comida era mais ali caprichada. Hoje em dia, irmãos, parece que é tudo apressado, né? Corta as coisas lá, faz de qualquer jeito, bota para cozinhar no fogo alto. E muitos não têm nem paciência para isso. Muitos só querem comer hambúrguer, iFood, não sei mais o que, é comida rápida. Agora eu fico imaginando
mais antigamente ainda, que o homem para comer tinha que caçar. Antigamente o homem para comer tinha que plantar, esperar ali a plantação, né, tudo no tempo certo. Ou então tinha que sair para caçar. E a caçada, irmãos, já estudei sobre isso. A caçada demorava era horas e horas e horas. Às vezes demorava até dias para caçar um animal ali, comer o animal. Hoje em dia, irmãos, nós ligamos ali, se a pizza demorar 15 minutos, a gente já liga reclamando. Quero mais não, porque está demorando demais. Então nós estamos cada vez mais acelerados, irmãos. Cada vez mais apressados, cada vez mais angustiados. Isso tem tirado a nossa paz. Isso tem tirado a nossa alegria. Hoje em dia, para a gente tirar um momento para orar, para a gente tirar um momento para ler a Bíblia, para a gente tirar um momento para consagrar a nossa vida para o Senhor. Hoje em dia é tudo no celular, né? É celular para cá e digitando toda hora, é internet. E a tática do inimigo é nos distrair. A maior maneira que o inimigo, a maior arma que o inimigo tem usado para tirar o crente da presença do Senhor é através das distrações. Antigamente você ligava a internet, tinha os vídeos ali de 40 minutos, 1 hora para você assistir. Hoje em dia é um tal de Reels, os videozinhos são só alguns segundos, 10 segundos, né, 5 segundos, e é um atrás do outro. Quando vê que não, nós estamos ali, ó, só passando, irmãos, e vendo um atrás do outro, e aquilo ali vicia o nosso cérebro. Quando a gente vai perceber, já passou 30 minutos, 40 minutos neste vício. Mas e o tempo com a palavra de Deus? O tempo com o nosso espiritual? O tempo para a nossa oração? Eu acredito que é por isso que a igreja tem ficado cada vez mais fria, menos fervorosa, né? Muitos mortos espiritualmente, muitos de nós secos, duros. Muitas vezes não choramos mais na presença de Deus, já não sentimos mais aquela presença com tanta intensidade quando nós sentíamos antes. Pode ser, irmãos, que essas distrações do mundo, pode ser que este mundo tão acelerado está tirando a nossa sensibilidade com Deus, a nossa sensibilidade com o Espírito Santo. E essa semana Deus falou tanto comigo sobre isso, que eu falei, meu Deus, eu vou me esforçar mais, me disciplinar mais, para consagrar minha vida mais a Deus, passar mais tempo em oração, lendo a palavra, ouvindo um louvor, largar mais essa questão de celular, porque, irmãos, isso nos esfria e até nos mata espiritualmente. Hoje em dia a nossa vida é muito acelerada, e essa questão de celular está acelerando mais ainda. Nós conseguimos resolver tudo ali com poucos minutos, mas e o nosso tempo com Deus, irmãos? Isso tem roubado o nosso tempo com Deus também. Então o terceiro problema é esse: nós somos tão imediatistas que o inimigo está usando isso para nos enganar, isso para nos tirar da presença de Deus. Então nós temos esses problemas com o tempo, mas nós não temos apenas problemas com o tempo, nós temos problemas também com o propósito. E o primeiro problema que nós temos com o propósito é que nós temos dificuldade em definir um propósito. Você já percebeu, não sei se os irmãos têm essa dificuldade, né? Mas você já percebeu que muitas vezes nós nem sabemos o que queremos? Às vezes nós estamos pensando em algo, às vezes nós estamos projetando algo ali, passa um pouco, nós já estamos pensando em outra coisa, já estamos querendo fazer outra coisa, ou seja, nós temos muita dificuldade em definir um propósito. Eu falo por mim mesmo, irmãos. Esses dias eu estava conversando com minha esposa, com meus filhos, e falei, não, eu vou botar esse carro para vender, eu vou vender esse carro. Aí ontem mesmo eu já me peguei falando, acho que eu não vou vender o carro mais não, acho que eu vou ficar com ele. Dificuldade em definir um propósito. E quando nós temos essa dificuldade, irmãos, nós temos que entregar todos os propósitos das nossas vidas na mão de Deus. Porque Deus, ele tem um propósito maior nas nossas vidas. Eu não estou dizendo que nós não temos que ter propósito também não, né? Nós temos que ter um propósito na nossa vida também. Porque a Bíblia fala que quando nós nos deleitamos no Senhor, Ele realiza os desejos do nosso coração. Ou seja, Ele pode até abençoar um propósito na nossa vida. A Bíblia fala, entregue os seus planos ao Senhor, consagre os seus planos ao Senhor, e eles darão certo. Note que a Bíblia não está falando, consagre os planos do Senhor a Ele, não. A Bíblia está falando, consagre os seus planos ao Senhor, e eles darão certo. Ou seja, não é pecado a gente ter planos também não. Não é pecado a gente ter propósito também não. Mas o nosso propósito tem que ser na direção de Deus. Senão nós vamos ficar igual baratas tontas. Um dia a gente quer uma coisa, outro dia quer outra. Uma hora nós queremos fazer de um jeito, outra hora nós queremos fazer de outro jeito. Nós temos muita dificuldade em definir um propósito.
Então, se nós temos essa dificuldade em definir o propósito, a melhor coisa que nós temos para fazer é buscar a direção de Deus e deixar que Deus, ele defina não somente os propósitos dele na nossa vida, mas também os nossos planos, os nossos propósitos sejam definidos por Deus. É a gente dizer: Deus, eu quero isso, mas isso vai ser bom para mim ou isso vai atrapalhar a minha vida? Irmãos, e quando nós perguntamos com sinceridade para Deus, Deus, ele nos responde. Quando nós falamos assim: Senhor, eu estou com vontade de fazer isso, mas se isso não for da sua vontade, não permita que eu faça, me dê uma direção. Aí Deus, ele sempre vai nos ensinar a escolher certo, porque nós somos escravos das nossas escolhas, e quando nós escolhemos errado, não tem jeito, irmãos, as consequências nós vamos colher, porque a Bíblia fala de uma justiça, né? Deus é tão justo que nós sempre vamos colher aquilo que nós plantamos nas nossas vidas, e nós somos escravos das nossas escolhas. Tem escolhas que são pequenas escolhas, que quando nós erramos, não vai ter um grande problema, porque são pequenas escolhas. Mas tem escolhas, irmãos, que são escolhas de vida e de morte. A Bíblia fala: eis que coloco diante de ti a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Escolha, pois, a vida para que viva bem você e os seus filhos. Quantas pessoas que estão aí com os casamentos infelizes, arrasados, casamentos destroçados, porque não souberam escolher certo. Porque é aquela história de que é Deus que vai escolher para mim? Não, quem escolhe somos nós. Mas Deus, ele pode nos dar sabedoria, ele nos dá sabedoria e ele nos dá a direção certa. A melhor oração que nós podemos fazer é essa: Senhor, o que o Senhor quer que eu queira? Não sei se os irmãos pegaram, mas a melhor oração é: Senhor, o que o Senhor quer que eu queira? A Bíblia fala que Deus é que opera em nós, tanto querer quanto efetuar. Então até as nossas vontades ele pode direcionar. Falar: meu filho, essa vontade que você está tendo aí, isso aí não é de Deus não. Ou então ao contrário: meu filho, você está tendo essa vontade, pode ir lá realizar esse projeto que eu vou abençoar os seus planos e os seus projetos, irmãos. Sempre buscar a direção de Deus. Então, se nós temos dificuldade em definir um projeto, um propósito, nós temos que colocar esse propósito nas mãos do Senhor. Segunda e última dificuldade que nós temos com propósito: às vezes não buscamos viver os planos de Deus. Às vezes não buscamos viver os propósitos de Deus, irmãos, nas nossas vidas. Irmãos, vou te falar, eu creio que Deus me deu um discernimento para isso, viu? Eu identifico muito isso. Às vezes Deus dá uma oportunidade de nós sermos abençoados no ministério, na igreja. Às vezes Deus nos coloca ali no ministério, nos dá a oportunidade ali de crescermos, de sermos abençoados. Às vezes Deus quer nos usar na obra dele, mas aí vem as seduções do mundo. Aí vem, irmãos, as propostas do mundão, algo ali até que parece ser uma bênção, mas muitas vezes é uma armadilha. E às vezes as pessoas se desviam dos propósitos de Deus, param de fazer a obra, param de estar em comunhão, para correr atrás de outras coisas que seduziram essa pessoa, irmãos. Para correr atrás de outros planos e outros propósitos que não são de Deus, são apenas da pessoa. Nós falamos aqui que tem como nós vivemos o nosso propósito, mas vivemos acima de tudo os propósitos de Deus. Então tem pessoas trocando o propósito de Deus pelo seu próprio propósito, pelo seu projeto individual. Irmãos, nós não podemos ter projeto individual, sabia? Porque assim como Deus chamou Abraão, e Deus falou para Abraão: Abraão, em ti serão benditas todas as nações da terra. Abençoando, te abençoarei. Multiplicando, te multiplicarei. Você sabia que todas as vezes que Deus nos abençoa com algo, essa bênção não é só para nós, irmãos? Todas as vezes que Deus abre portas nas nossas vidas, é porque Ele quer nos usar também como canais de bênção nessa terra. Tudo que nós temos e tudo que nós somos pode ser bênção na vida de alguém. Quando Deus levanta, um líder igual o irmão Jesuíno para cuidar dos jovens, é porque Deus não queria só que o irmão Jesuíno crescesse, só que o irmão Jesuíno tivesse ali um ministério para ele, para chamar dele, não. Deus queria que o irmão Jesuíno fosse bênção para outras vidas também, para outras crianças, para outros jovens. Quando Deus te levanta na sua casa,
Quando Deus te levanta no seu casamento como coluna, quando Deus te levanta na sua família, não é só para você ser feliz e realizado, não. É para você ser um canal de bênção. Quando Deus te dá um emprego abençoado, é para você ser uma ferramenta nesse emprego. Quando Deus te dá um salário abençoado, é para você também ajudar na obra missionária para ganhar almas nessa terra. Nenhum propósito com Deus é individual. Você vê que nem Deus, irmãos, nem Deus, ele foi individualista. A Bíblia fala que Deus, ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham vida eterna. Ou seja, Deus se deu por todos. Deus, ele é o Todo-Poderoso. Deus, ele não precisa de nada e de ninguém, mas ainda assim, ele se doou por todos, irmãos. Não existe projeto individual. É meus planos, é meu projeto, é minha realização. Não. A Bíblia fala, alegrar com os que se alegram, irmão. Todos os projetos de Deus na vida do cristão são projetos coletivos, porque Deus quer nos usar como canais de bênção nessa terra. Então, a segunda dificuldade que nós temos com o propósito é esse. Às vezes as pessoas não estão mais buscando viver o propósito de Deus, mas estão aí presas nos seus próprios projetos egoístas e muitas vezes individualistas. Pastor, então qual a solução para isso tudo? Como que eu posso aproveitar bem o meu tempo e como que eu posso viver o propósito de Deus? Porque existe o tempo certo, mas existe também o propósito eterno. A solução, irmãos, é viver o nosso tempo com Deus. Porque quando nós vivemos o nosso tempo com Deus, Ele vai nos encaminhar para o propósito certo. É passar tempo com Deus, é viver o nosso tempo dedicado a Deus, que é aí o caminho certo, o propósito dele nas nossas vidas, Ele vai nos encaminhar para o propósito. E o propósito de Deus, a palavra de Deus fala que a vontade dele, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. A Bíblia fala, não se conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, porque aí vocês vão ser capazes de experimentar a vontade de Deus, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Lá em Hebreus capítulo 10, versículo 35, a palavra de Deus também diz, né? Depois de haverdes feito a vontade de Deus, vocês vão alcançar a promessa. Tá vendo, irmãos, o segredo? Depois de nós fazermos a vontade de Deus, aí nós vamos alcançar a promessa. Muitos querem alcançar a promessa, mas sem fazer a vontade de Deus. Aí larga o chamado, abandona o chamado, né? Não mais usado como ferramenta de Deus e começa a correr atrás de tudo neste mundo, irmãos. Então vamos dedicar o nosso tempo a Deus. Vamos consagrar o nosso tempo, os nossos planos, o nosso propósito a Deus, irmãos, que as coisas vão começar a encaixar nas nossas vidas. Eu falo isso por mim mesmo. Há alguns anos atrás, né, quando eu não era convertido ainda, meus planos eram individualistas. Meus sonhos eram só sonhos egoístas, né? Que eu somente contemplar a mim, no máximo ali minha esposa, meus filhos, mas eu não tinha sonhos de ser usado como ferramenta nessa terra. Então as coisas, irmão, só vivia dando errado. Eu só vivia angustiado, triste, depressivo aí pela vida, né? Quando eu comecei a dedicar o meu tempo a Deus, quando eu comecei a querer descobrir o meu propósito, as coisas foram encaixando na minha vida, irmãos. Comecei a ter mais tranquilidade, comecei a ter mais paz, comecei a ter mais alegria no Espírito Santo e a minha vida começou a se transformar, porque eu comecei a dedicar o meu tempo ao Senhor e as portas foram se abrindo. Não podemos ser imediatistas, porque vamos ter problemas, vamos ter dificuldade. Até hoje eu tenho dificuldades, até hoje eu tenho problemas. Nem sempre eu estou feliz, né? Tem dia que eu estou triste também. Nem sempre eu estou animado, tem dia que o desânimo vem também. Mas, irmãos, tudo está se encaixando na minha vida e na vida da minha família também. Quando eu comecei a dedicar o meu tempo a Deus, Ele me encaminhou para o propósito. Tem pessoas que não estão vivendo o propósito porque tem medo do propósito também, né? Esse negócio de viver os planos de Deus, esse negócio de viver os propósitos de Deus, eu vou ter que renunciar, eu não vou poder curtir mais minha vida adoidado. Vai sim, irmão, só que agora você vai curtir na presença de Deus, você vai se alegrar na presença de Deus. A Bíblia fala, irmãos, que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é paz, é justiça, é alegria no Espírito Santo.
A alegria no Espírito Santo é a alegria eterna. A alegria no Espírito Santo é a alegria verdadeira. A alegria do Espírito Santo é a alegria que dura pela eternidade, irmãos. A alegria do mundo é uma alegria ilusória, né? Mas a pessoa vai para o boteco ali beber cachaça. No momento que está bebendo cachaça, ele está todo alegre, todo feliz, que está no efeito do álcool. Mas quando passa o efeito do álcool, a pessoa começa a vir ali a angústia, a tristeza, a depressão. Quantos já não chegaram aqui alcoolizados nessa igreja? Quando ouve um louvor, quando ouve uma palavra, começa a chorar igual criança. Os irmãos já observaram isso, né? Às vezes chegam pessoas alcoolizadas aqui, irmãos, começam a chorar igual criança. Então, se o mundo realmente trouxesse alegria para essas pessoas não chegariam aqui cheias de dores, cheias de tristeza, cheias de depressões, não. Mas o crente muitas vezes está ali, irmãos, passando prova, passando dificuldade, como falou aqui a nossa missionária Raimunda, né? Passando luta na família, mas o crente está sempre com um sorriso no rosto, dando glória a Deus e dando aleluia, irmãos. E aí o ímpio não entende, né? Quando você fala, vou para a igreja, não vai não, hoje está frio. Não vai não, hoje está chovendo. Não vai não, hoje tem muitas coisas para resolver. E você fala, eu vou adorar a Deus, vou dar glória ao Senhor. Às vezes o ímpio não entende, irmãos. Mas isso é o que? É a alegria do Espírito Santo que está dentro de você, irmãos. Então, para concluir, irmãos, que nós possamos viver a vontade de Deus, porque o nosso tempo aqui na terra é curto. O nosso tempo aqui na terra, ele é curto, mas o propósito, ele é eterno. A Bíblia compara a nossa vida como a névoa. Já viu aquele tempo, quando aquele tempo amanhece aquela névoa, irmãos, aquela neblina, está cobrindo tudo, você não vê nem um palmo à sua frente? Parece que aquela neblina vai durar um tempão, né? Você olha assim, meu Deus do céu, está tudo nublado. Às vezes eu pego para dirigir de manhãzinha aí, você não consegue nem enxergar direito. Aquela neblina tão forte, parece que aquilo ali vai durar. Mas um pouquinho que você anda com o carro, aquela neblina já vai se desfazendo. Quando vê que não, já está fazendo mó sol. Nem sinal de neblina. A Bíblia compara a nossa vida como uma névoa, que aparece, mas logo se dissipa, logo vai embora. Ou seja, o nosso tempo aqui nessa terra, ele passa rápido. O nosso tempo aqui na terra, ele é curto. E já que o nosso tempo passa rápido, e o nosso tempo é curto, que nós possamos viver cada segundo, cada minuto, cada hora, cada semana, cada mês, cada ano das nossas vidas, irmãos, buscando viver o propósito, buscando viver a direção de Deus, que aí sim nós vamos ter uma vida abençoada e uma vida que vai fazer sentido. A vida que faz sentido é aquela vida que você se dedica a viver o propósito de Deus. Então essa palavra nos ensina que há tempo e há propósito. Há um tempo determinado para todas as coisas e há todo um propósito debaixo do céu. Para o nosso tempo ser abençoado, temos que estar debaixo do propósito, irmãos. Porque vai ter tempo para nascer, para morrer, para chorar, para rir, para ter problema, para resolver problema. Mas tudo isso vai ser uma bênção, porque o próprio Deus vai estar te ajudando e vai estar te abençoando. Amém, igreja? Só até aqui, né, a palavra que Deus me deu. E quem crê, aplauda o nome do Senhor nessa noite, porque eu creio que Deus tem um novo tempo na sua vida e o propósito de Deus não pode ser frustrado, os planos de Deus não podem ser frustrados na sua vida. Glória a Deus. Então agora eu quero, em nome de Jesus Cristo, convidar a igreja para ficar de pé, né? Já vamos estar encerrando aqui em nome de Jesus. E nós vamos, irmãos, confirmar, né? Ver se sábado vai ter evangelismo, porque eu preciso confirmar com o Max, né? Se ele vai poder ajudar no evangelismo também. Nós vamos confirmar se sábado vai ter evangelismo, mas de qualquer maneira não dá para levar uma equipe muito grande, né? Os carros estão poucos. Mas domingo, irmãos, domingo nós vamos começar. Pedro, vê se você consegue colocar o slide aqui rapidinho, só para a gente ver o negócio, o slide do estudo, só para a gente ver aqui um negócio aqui. Domingo nós vamos começar essa nova fase do estudo bíblico, irmãos. Estava pedindo essa direção para Deus. Creio que vai ser uma bênção e nós estamos orando para que todos que tiverem alguma dificuldade, né? Para que Deus aí crie uma situação para que todos possam estar aprendendo aqui presencialmente. Irmãos, e eu creio que vai ser uma bênção. Vai ser mais fácil a gente focar, vai ser mais fácil a gente se concentrar, vai ser mais fácil a gente aprender também, né? Porque nós vamos estar aqui mais concentrados. Consegue aí, Pedro, colocar o slide aí só para ver como é que vai ficar?
Então, domingo nós vamos marcar para as 8h45, né? Vamos ter ali alguns minutinhos de tolerância. E alguns minutinhos de tolerância também. Mas é importante chegar na hora, irmãos. Porque se chegar atrasado ou no meio do ensino, você vai perder muita coisa, você vai ficar ali, né, perdido, não vai entender a aula direito. Então, vamos procurar chegar cedo. E eu creio que essa nova fase vai ser uma bênção do Senhor. Tem como colocar aí, Pedro? Tem? Então vê aí se tem como colocar. E também o estudo das crianças, né? Vamos estar aí agilizando o estudo das crianças também, conversando com as professoras aí para fazer da melhor forma possível em nome de Jesus Cristo. Enquanto Pedro procura aí, vamos orar ao Senhor e vamos estar agradecendo. Soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai, meu Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nessa noite, nós queremos te agradecer por este culto, Pai, pelos louvores, pelos testemunhos, e por essa palavra que foi ensinada aqui, meu Deus, que o Senhor nos ensinou nessa noite, Pai, que venhamos aproveitar da melhor maneira o nosso tempo, meu Deus, vivendo debaixo do propósito, da proteção e da graça do Senhor nas nossas vidas, meu Deus. Nessa noite de hoje, eu quero abençoar aqui cada vida que esteve aqui presente nessa noite, que o Senhor leve os nossos irmãos em paz, em segurança, Pai, que o Senhor dê visão, que o Senhor dê revelação, meu Deus, e que todos os seus projetos, meu Pai, sejam abençoados e que todos nós venhamos viver esses projetos. Quero apresentar aquelas vidas que não vieram hoje, as vidas que estão doentes, meu Deus, estão enfermas, que o Senhor, em nome de Jesus Cristo, venha quebrar todo o mal, venha curar de toda enfermidade, Pai, as vidas que estão viajando, resolvendo outras coisas também, e cada vida, meu Deus, que muitas vezes vem aqui, que faz um voto com o Senhor, um voto com a igreja, de congregar neste lugar, meu Deus, que o Senhor venha estar tirando aí todo impedimento, para que a sua igreja venha ser cada vez mais fortalecida, meu Pai. É o que nós te pedimos nessa noite, e desde já te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, e graças a Deus. Nada, Pedro? Responde, moço. Meu Deus, o menino tem medo de falar. Vai dar para colocar? Então coloca. É porque eu quero que os irmãos vejam, né? Quero que os irmãos vejam como é que vai ficar o estudo bíblico. E os irmãos vão perceber que vai ser muito mais fácil de assimilar, muito mais fácil de entender o estudo bíblico também. Porque eu assinei uma plataforma, e essa plataforma que eu assinei, ela vai ser muito mais fácil da gente assimilar, né, da ideia ficar na nossa cabeça, do que estar lendo na revista. Tá difícil, Pedro não vai conseguir colocar, então vamos receber as bênçãos apostólicas nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, não somente hoje, mas para todos sempre, que todos digam. E a vitória é nossa. Se Deus é por nós. Hoje cadê o Micael? Micael, quer falar hoje, Micael? Ame a Deus, quer falar? Vem aqui falar. Eu vi o Micael falando lá no grupo. Achei a coisa mais linda, irmãos. Queria que o Micael falasse aqui. Vem, Micael, falar? Vem falar, ame a Deus. Tá com vergonha. Vem, ame a Deus. Como é que é, Micael? Ame a Deus? Quer não, né? Vai treinando. A próxima vez você vai falar. Amém? Vamos, irmãos. Ame a Deus, ame o seu próximo e em tudo de graça, porque esta é a vontade do Senhor, e as palmas louvam e engrandecem o nome do Senhor Jesus. Cadê o slide, irmão?